Não, obrigado pelo convite, Augusto. É um prazer aí poder disponibilizar um tempo com você e a esse brilhante evento aí da redução de custos na mina e na planta, né? A Bahia Mineração está no Brasil desde 2009. O carro-chefe aí, o projeto Pedra de Ferro, né? Foi desenhado aí para produzir 18 milhões de toneladas. Hoje temos todas as licenças de implantação disponíveis. A conexão entre a mina e o escoamento via o Porto de Ilhéus será pela Ferrovia de Integração Oeste-Leste, e que acredito que o leilão deve acontecer aí no primeiro trimestre do ano que vem. O projeto ele foi desenhado para implantação em fases. Nós estamos começando agora a primeira fase, numa escala menor, escoando aí 1 milhão de toneladas, aproveitando a infraestrutura existente, e tende a crescer à medida que essa infraestrutura for dando resultados positivos e testando aí o limite da capacidade. E durante um período da construção do término da ferrovia, a construção do Porto Sul, que é o porto que foi desenhado para escoar a produção da Bahia Mineração. Hoje temos aí uma equipe trabalhando dedicada lá em Caetité para essa operação que começou em agosto. Temos uma equipe dedicada às obras iniciais do porto, que começaram em final de julho. São obras importantes aí para a gente começar as obras maiores no ano que vem. A planta, como é que está a construção da planta, Eduardo? O que já foi feito lá? E provavelmente está em ramp-up ainda, por questões aí de, de aumentar a produção ao longo do tempo, aí dependendo da ferrovia. Queria que você contasse o que já está que já está pronto lá. E o que tem. Hoje a gente tem uma planta para tratamento a seco. A nossa mina tem dois tipos de minério, tem uma hematita e um itabirito que precisa ser concentrado. A hematita tem 65% de ferro natural e sílica, alumínio, fósforo baixo. Então a planta é muito simples, ela já está sendo recapacitada para voltar a operar aí a partir de novembro, com a capacidade de 1 milhão de toneladas ano. A gente está trabalhando agora, vendendo um volume de estoques de uma operação que aconteceu em 2015 e que permitiu a gente alavancar o início da operação. Como é que vocês estão fazendo nessa logística inicial? Até curioso, né? Porque falava-se muito da dependência da ferrovia, e aí começou-se, né, em pequena escala, obviamente, mas eu queria que você comentasse como é que está sendo essa operação logística inicial. Ela tem um escoamento da produção de caminhão entre a mina até a cidade de Licínio, onde nós temos um terminal ferroviário que nos dá a alternativa de descer com essa produção para o Sistema Sul ou ir para o norte em direção ao porto de Aratu ou ao porto de Enseada. Hoje nós estamos escoando para o Sistema Sul, trabalhando com essas duas alternativas que nós vamos definir num curto espaço de tempo. A ideia é de exportar e começar a testar o nosso produto em clientes finais no mercado asiático. Qual a garantia, Eduardo, de acontecer de fato, né, o leilão da ferrovia? A Ferrovia Integração Oeste-Leste é uma ferrovia que já estava em construção há algum tempo, né? Tem 70% aí de avanço aí nesse trecho que vai atender a Bamin, né? Que é o trecho de Caetité a Ilhéus, né? E eu queria saber, ainda falta concluir uma parte, né? Como é que está esse pé aí? Como é que vocês devem estar apreensivos, né? Não, estão apreensivos e o ministro Tarcísio tem trabalhado duro aí para que aconteça esse leilão. O processo encontra-se em avaliação do TCU, que é algo bom, que dá uma credibilidade para o investidor. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste ela tem 1.500 quilômetros, dividido em 3 trechos. O trecho que vai ser licitado é entre Caetité e Ilhéus, que são 535 quilômetros. O segundo trecho é entre Caetité e Barreiras, que são mais 500, e de Barreiras até Figueirópolis, que também são mais 500. O segundo trecho, recentemente, teve uma visita do presidente Bolsonaro e do ministro Tarcísio, onde foi autorizada a retomada da construção de um trecho que vai conectar Barreiras, que hoje produz aí 7 milhões de toneladas de grão,
e é um polo produtor, e se você comparar esses 7 milhões de grão na mesma densidade do minério de ferro, você está falando aí de 20 milhões de toneladas. A ferrovia foi desenhada com uma capacidade de 60 milhões. Então, o produto da Bamin vai ocupar 1/3. Esses outros 2/3 certamente vão ser ocupados aí pelo grão, né, e alavancar outros projetos de minério de ferro e de outros bens minerais que estão ao longo da ferrovia. Então, ela é um novo corredor que se abre, é uma nova alavanca para o crescimento do estado da Bahia, e é uma combinação de infraestrutura, agronegócio e mineração. E vai escoar através de um porto que é multi-commodity, né, com capacidade aí para 40 milhões de toneladas. Como é que está a reserva lá? A reserva, qual o tamanho da reserva? Ela é uma reserva nova, né, lá de exploração, né, já existente, obviamente, mas nova. Exato. De exploração. São o total de recursos, 950 milhões de toneladas, de reservas provadas e prováveis, são 535 milhões de toneladas, separado aí em 2 tipos de minério, aí a hematita e o itabirito. A hematita representa aí 180 milhões de toneladas, e tem uma continuidade em profundidade e uma extensão de quase 5 quilômetros. Ela foi investido bastante na mitigação do risco geológico, quase 360 furos com mais de 62 mil metros foram sondados, onde grande volume de furos de grande diâmetro foram feitos para testes metalúrgicos, que dá muita confiabilidade às premissas que foram utilizadas para o desenho da planta de concentração. Então, o recurso hoje, eu posso te dizer que ele é uma referência em termos de qualidade, né? É uma alavanca que vai trazer outros projetos que estão no raio de influência e estender a vida útil. Então, ele vai ser o nosso projeto âncora, e a planta foi desenhada para absorver minérios, tanto os nossos, que são ao longo do PDF, como de terceiros. Gostaria de perguntar sobre a planta, né? Alguma tecnologia nova? O empreendimento de minério de ferro é um empreendimento mais conhecido aqui no Brasil, né? Exato. Mas trazer alguma coisa nova dentro desse projeto? O que a gente está trabalhando muito aí, trazendo aí o estado da arte para a barragem, né? A nossa barragem foi desenhada agora para a jusante, e estamos investindo aí, trabalhando na busca de alternativas utilizando filtragem, né? O processo é muito simples, né? É um minério que tem uma liberação muito fácil, né? E o que a gente está querendo especialmente aí após essas tragédias, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, buscar e ser uma referência em termos de segurança, como vai ser o primeiro projeto novo, com uma escala grande, certo? Após esse acidente, a gente quer ser uma referência em termos de segurança nessa operação. Entendi. Quando começar sair a ferrovia, né, quer dizer, o escoamento, né, efetivo do minério, como é que seria o cronograma para chegar a 18 milhões de toneladas ano, né? Como é que vocês estão projetando aí para essa produção elevada? Exato. A fase 1, ela é a fase de 4 a 5 anos, em função aí da construção do Porto Sul e da FIOL. Então, vai ser uma escala que vai começar com 1 milhão, e a gente pode subir aí para 2 a 3 milhões. Na fase 2, que a gente fazer um ramp-up para os 18 milhões, a gente vai começar produzindo aí os 10 milhões de DSO, e em 2 anos chegar aos 18 milhões de toneladas. Tudo isso escoando pela FIOL e pelo Porto Sul. Fundamental nesse projeto, a gente já comentou um pouco. Lá o porto, vocês é um recurso próprio de vocês. Como é que ficou essa questão do porto? Vocês estão como é que está o cronograma lá também? O porto, a gente tem a licença de implantação, que foi recentemente renovada por mais 6 anos. Então, nós já começamos o início das obras iniciais para preparar para as obras maiores. Então, é um cronograma aí de 48 meses de obra. É um porto
que tem uma ponte de 3,2 quilômetros, né? É um porto de água profunda. Ele vai ter o investimento, ele vai ter capacidade de absorver outras cargas, tanto grão quanto fertilizante, quanto outras cargas de terceiros de minério de ferro. O Porto Sul ele vai ser uma referência aí, porque é a saída tanto da FIOL, né, que vai se conectar aí com esses dois trechos que eu mencionei, até Barreiras e Figueirópolis, e tem espaço para crescer sua capacidade à medida que a demanda for crescendo. É que você vê, assim, o Abamin dentro do contexto do sul da Bahia, qual a influência que ela vai ter, ou até o próprio Estado, né? Nessa questão aí de um projeto grande, né? 18 milhões de toneladas ano não é pouca coisa, né? E não é qualquer planta no Brasil que tem essa produção. Eu queria que você comentasse aí dentro do que representa isso, né? A mineração na Bahia. Não, certamente ela vai subir o patamar aí da mineração da Bahia, e comentando aí um pouco aí do que a gente tem visto de resultados recentes, né? A mineração na Bahia ela tem uma diversificação crescente. A primeira operação hoje de diamante de rocha primária está na Bahia, né? Recente, uma aquisição aí da Caraíba Mineração, hoje é a Eros Copper, né? Tem um valor de mercado aí de mais de $1 bilhão canadenses. Ela apresentou aí um resultado de duplicação do tamanho dos recursos para estender essa operação por mais 20 anos, né? Existem vários depósitos ao longo da ferrovia, em escalas menores, né, que vão se beneficiar dessa infraestrutura. E tem uma alternativa até os vagões que vão voltar vazios, eles levarem esse minério para serem concentrados na planta lá em Caetité e trabalhar aí como um tolling, né? Ao longo dessa ferrovia ainda temos o projeto de bauxita da Rio Tinto, que está a 150 quilômetros de Ilhéus, né? Vários projetos de rochas ornamentais também vão se beneficiar. Então, a combinação de infraestrutura e mineração, ela certamente vai alavancar aí o retorno para as comunidades que estão ao longo desse corredor, e para o Estado, aí, em termos de receita, certamente terá um impacto muito grande num Estado que tem uma diversidade mineral e um potencial de crescimento muito grande. Legal, Eduardo. Eu queria que você desse uma palavra final aí sobre o projeto, sobre o que vocês têm em mente, assim, positivo, assim, que é um quadro, um cenário de pandemia não é muita felicidade, mas um projeto desse vislumbra-se uma coisa, ver que se pode pensar melhor, né, no futuro, né? Queria que você falasse sobre isso. Não, você tem toda a razão aí, Augusto. E no momento desse de pandemia, onde a gente visualiza uma luz no final do túnel aí, né? Ter projetos como esse da Abamin, que são estruturantes, né? E com certeza aí investidores estrangeiros veem o Brasil como uma oportunidade de investimento, né? Hoje a gente tem uma combinação no país que tem uma taxa de câmbio aí que eu acredito que vai se manter aí ao redor de 5, e que com certeza vai ter os investimentos em CAPEX e OPEX tendem a ser extremamente competitivos comparado com outros projetos no mundo. Num país onde a gente tem uma mão de obra capacitada, basta ver aí os projetos que foram implementados nos últimos anos com graus de complexidade diferentes, né? E uma demanda que eu acredito que ela vai ser contínua, certo? De minério de qualidade, certo? Escoando aí tanto para o mercado asiático, e basta ver a China aí, a retomada que ela está trazendo o crescimento após a pandemia, né? Então, eu sou um otimista, né? E eu acredito aí que a gente vai visualizar e vai participar de um novo ciclo de crescimento. E tendo aí uma atuação forte aí do governo, através da Agência Nacional de Mineração, que garante estabilidade e garante que a previsibilidade, que é um outro tema muito importante. Então, eu acho que a gente tem chance aí de ter um projeto de sucesso, trazendo aí um retorno para a sociedade acima do esperado. Tá bom.
Eduardo, muito obrigado pela participação aí no evento. Eu agradeço, sucesso no projeto lá, que já começou em escala menor, mas que em breve vai ter aí uma grande capacidade aí de escoamento aí para de minério de ferro. Muito obrigado mesmo pela presença. Obrigado, Augusto, pelo convite. É um prazer. E quando quiser nos visitar, vai receber lá, portas abertas lá. Faremos uma visita. Obrigado.